Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Porto, podcast de adeptos do Futebol do Porto, aqui do 00. O meu nome é Pedro Fragoso e vou estar na próxima hora, como habitualmente, com o Paulo Silva. À conversa com o Paulo Silva. Olá, Silva. Olá, Pedro. Estás bom? Tudo bem. Hoje, como temos em alguns programas, temos convidado, a verdade é essa. Muito bem-vindo, João Nuno Coelho. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a tua presença. O João Nuno Coelho é uma cara e uma voz conhecida atualmente na TSF, na RTP. Obviamente todos sabemos que é adepto do Porto, mas também está aqui, obviamente, como comentador e é comentador. Nos últimos tempos é essa a sua função e é isso que nos tem brindado nos últimos anos, e é aqui que nós também nos vai ajudar certamente a perceber o contexto e os próximos tempos do Futebol do Porto. Estamos a falar só dizer semana de clássico. Que comecei pela sociologia e depois pela história do futebol, e depois quando dei por ela tinha o Números Redondos na TSF, que era centrado na estatística do futebol, e quando dei por ela convidaram para fazer um comentário a um jogo. Eu fui, a coisa correu bem, pelo menos eles acharam, e eu também gostei, e acabei como comentador de futebol, que é uma coisa que nunca esteve nos meus planos minimamente. Que tu quando preenches aquelas coisas, profissão, comentador de futebol. Ainda não tenho coragem de fazer isso. Talvez seja alguma incapacidade de assumir, mas ainda ponho autor e investigador na área do futebol. Porque é isso que eu me sinto. Portugal, aqui para todos nós. Exatamente. A história a Paixão do Povo. Duas obras. Mas lá está, veio um bocadinho por acréscimo. Noites Europeias, com Miguel Lourenço Pereira, claro. A questão do comentário vem mesmo por acréscimo. E o que torna engraçado, nem sempre fácil, a questão de toda a gente saber que eu sou portista. Eu até fico surpreendido que haja tanta tolerância, porque em Portugal não costuma haver. Alguém que está conotado com o clube, à partida ficaria logo arredado da possibilidade de comentar futebol. Como se a capacidade de olhar para um jogo... Tu não acreditas nisso? Não tens olhado para o painel de comentadores que anda aí, mas a sério? Sim, mas os comentadores... Não está nada arredado. Se tu seres arredado por estares conotado com o Porto, eu perceberia. Sim, mas não a questão não é tanto essa, percebes? A questão é aceitável pelos vistos que os comentadores conotados com os clubes, que vão defender os clubes, façam o seu trabalho. Não é tão aceitável que alguém fale de futebol numa perspectiva abrangente, sem ser a defender um clube, que seja mais ou menos conhecido como adepto do clube. E é o meu caso. E portanto, por isso é que eu não tenho qualquer problema em assumir que sou portista, obviamente, e aqui estou, como já estive, curiosamente, até num podcast sobre o Benfica, sem problema nenhum também, claro. Com o João Gonçalves e companhia, e portanto não me faz confusão nenhuma. Admito que tenho algum maior prazer pessoal em estar num podcast de portistas. Nós também temos um prazer em ter-te cá. Sim, obviamente temos todo o gosto em ter-te cá, e vai ser importante porque estamos numa fase da época muito interessante, numa fase da história do clube também muito interessante, e portanto essa perspectiva histórica e sociológica será importante para abordar esta semana de clássico. O Porto empatou em casa 1-1 com o Sporting, contra uma equipa que tem o seu cartão de descontos no continente super preenchido, porque é todos os jogos que têm marcado golos nos descontos. No Dragão não foi. Nos últimos minutos dos descontos. O que é realmente um caso sério. E com responsabilidade particular do Soares, que tem marcado esses golos, e particularmente no Dragão, numa recarga a um penalti. Portanto, isto foi requintes de malvadez, isto visto da perspectiva do Porto, obviamente. Certo. Porque não foi caso único, ainda por cima, vem realmente a fazer isso com muita assiduidade. E até entendo, por exemplo, as palavras do Rui Borges, quando ele diz que isso também resulta do facto da equipa ser a equipa do campeonato que mais está na área, que mais remata, que mais golos marca, que mais ações na área contrária tem. Portanto, também é uma forma de ver. Agora, isso para mim não implica que não haja alguma estrelinha e tem que ser assumida como tal. Bom, sobretudo se tiveres em conta que poucas semanas antes de começar essa série tínhamos um clube que por acaso liderava e liderará o campeonato,
que joga pouco e tem muita sorte porque ganha os jogos por 1-0 e nem era nos descontos. Exatamente. Portanto, essa dualidade da análise é que depois me faz um bocadinho de espécie, mas temos tempo para falar nisso. Vamos ter tempo. Deixa-me só perguntar-te, Silva, como é que saíste do Dragão? Qual foi a primeira? Porque recebi algumas mensagens diferentes, umas com adeptos a dizer asiados, naturalmente, mas eu queria perceber como é que tu saíste do Dragão, qual foi o teu sentimento? Até porque recebi uma mensagem tua a dizer calma. Calma, princesa. Sim. Para já saí pelo meu pé, que é mais do que o Samu pode dizer. Quer dizer, eu acho que ele também saiu pelo dele, não é? Infelizmente, não. Já lá iremos. A cochear um bocadinho. Mas saí tranquilo. Aliás, tenho-me divertido imenso. Saí aziado, obviamente, frustrado, porque tínhamos o jogo na mão, mas achava eu que saí bastante mais satisfeito do que qualquer adepto de Sporting. Depois foi saber, não, mas isso são contas de outro Rosário que não o Pablo, são vicissitudes da mente das pessoas que me custa perceber, mas depois eu leio os jornais e... Não, isso percebe-se, não é? Afinal, temos aqui o sétimo poder e ele conta muito e empurra alguns para cima enquanto tenta denegrir os outros. Às vezes não é possível, não conseguem, mas é muito por aí. Eles emprenham pelos ouvidos e, portanto, saíram satisfeitos. Eu não vejo porquê. Eu saí tranquilo, não satisfeito porque sou do Porto e, portanto, nós esportistas temos esta mania de que temos que ganhar sempre, não é? E isso é muito saudável e, portanto, saí frustrado porque queria ter ganho, porque achava que ia ganhar ainda por cima, porque, como o João já disse, empatámos, que não perdemos. E agora está muito na moda estes empates que são vitórias, não é? O Benfica ganhou em Braga, o Sporting aparentemente ganhou no Dragão. Eu sairia mais triste se fosse verde do que sair sendo azul. É porque essa é uma curiosidade do futebol, ao contrário de muitos outros jogos e desportos, não é isto segundo a teoria dos jogos, não é um desporto ou um jogo de soma zero. Ou seja, não há apenas o preto e o branco, perder e ganhar. Do futebol, e isso irrita muito os americanos, os estadunidenses, para ser mais rigoroso, detestam a questão dos empates. E é que os empates depois têm esta possibilidade de haver vários discursos acerca deles. É o empate com sabor a derrota, o empate com sabor a vitória, o empate que dá jeito, o empate que vem no momento certo. É uma coisa curiosa. E neste campeonato, ainda por cima com a presença do Benfica ali atrás, uma espécie de expectativa um bocadinho desesperada, porque realmente nunca na história do futebol português houve um terceiro classificado que a partir de uma certa fase do campeonato e com um certo atraso conseguisse recuperar, porque é muito mais difícil recuperar para dois, claro, do que para um, mas que, por exemplo, acabou por ter algum oxigénio com este empate. Lá está, são as várias formas de olhar para um empate. É muito curioso se tu vires as manifestações que eu percebo, não é? Empatas no último lance do jogo, claro, de uma forma dramática. É o tal empate com sabor a vitória. Naqueles 15 minutos, dá-te, caramba, olha, o grau de frustração que nos deu, eu acredito que deu um grau de euforia idêntico ao outro lado, mas são 15 minutos. Depois, são 15 minutos, é que o jogo foi muito mau. Pronto, mas não é isso, são 15 minutos, depois tem um tino, porque o Sporting sai de Alvalade aos mesmos pontos, mais um do confronto direto com que entrou, e só tem 3 pontos de avanço para o contendor direto, o contendor direto para a Liga dos Campeões. Não vejo muito bem o que é que estarão a festejar, mas eu ia pegar nesta deixa do João Nuno a dizer que o jogo foi mau. Acho que, ok, eu percebo do ponto de vista do adepto neutro, eu acho que quem estivesse em casa a ver, acho que o jogo foi mau. Eu, como ainda sou um bocadinho old school e gosto de ir ao estádio, e fui ao estádio, e eu gostei do jogo enquanto estive lá. Ou seja, eu gosto da experiência do estádio. Eu acho que isso tudo compensa. Acho que ver na televisão certamente seja diferente. Mas eu até gostei do facto da primeira parte ser... eu mandei uma mensagem a um amigo meu no intervalo do jogo a dizer que estava a ser jogo de xadrez. Depois acho que é o Tiago Silva que também traz essa expressão. Mas eu mesmo assim até gosto desse tipo de jogos. E acho que, pronto. Mas eu queria a tua opinião.
já percebi que o jogo não foi claramente interessante. Não foi. Acho que até da parte estatística, certamente, que tu tens aí e que tu na TSF fizeste esse levantamento, e por isso essas estatísticas iam mostrando que não estava muito interessante no jogo das balizas, mas o futebol também não é só isso. Não é só isso, e eu podia agora vir aqui com a estatística da posse de bola, dos remates efetuados, dos remates no alvo. Eu gosto mais de outro tipo de estatística, ou pelo menos de outro tipo de leitura. E achei, por exemplo, muito, muito interessante, até engraçado, que o Porto, quando marca aos 70 e muitos minutos, no remate, na jogada do golo, faz mais remates do que no resto do jogo. Do que tinha feito e que faria até ao final do jogo. São 5 remates contra 3. É excepcional. Em 15 segundos teve mais remates do que tinha tido no resto do jogo. Devem ter sido mais remates do que todo o jogo que teve, se excluirmos os descontos onde o Sporting de facto depois rematou a baliza e depois também. Não é? Dou o outro lado. Foi o Sporting acabou o jogo com 12 remates. Sim. 3 enquadrados, não é? 3 enquadrados, dos quais 9 aconteceram depois do gol do Porto. Depois do gol do Porto, exatamente. E depois acho extraordinário que os dois treinadores, ambos, digam que foram a única equipa que jogaram para ganhar e que tentaram tudo para ganhar. Ou seja, não foi nenhum nem outro o fizeram. O Sporting quis controlar o jogo com bola, que é a sua identidade, é normal. Tem jogadores com essas características. Realmente é uma equipa que tem mais posse de bola. O Porto é uma equipa que ataca muito mais pela certa. E que não se importa de não ter a posse de bola. Exatamente. E quis controlar o jogo sem bola. Sim. E, portanto, isto acabou por redundar daquilo que seria de esperar. Um jogo, na minha opinião, ser saborão. E esse é um aspecto que para mim torna muito fácil a questão do portismo e da suposta isenção. É que só há uma coisa que eu gosto mais do Futebol Clube do Porto, é do futebol. E, portanto, fico frustrado, mesmo que o resultado seja positivo para o Porto, mesmo enquanto adepto, e já estou a tirar aqui a parte do comentador, quando um jogo é mau. E quando as equipas não jogam bem. E esse é um aspecto que me está a fazer um pouco de confusão. Não nos jogos com os outros rivais com os grandes, nos quais eu penso que o Porto e Farioli têm um argumento muito fácil para jogar como joga. É que realmente tem menos qualidade individual, eu acho. O Porto tem menos qualidade individual no seu plantel. O Porto vem... Principalmente no meio campo ofensivo, do meio campo à frente. Exatamente. O Porto vem de uma época extremamente complicada, em que todos nós sabemos o que aconteceu. Vem da morte do seu dirigente máximo e grande referência histórica, que tornou possível o Porto ser bicampeão europeu, ter 7 provas europeias conquistadas, ter ganho 25 campeonatos em 40 anos, ou coisa que o valha. Isso portanto, dá montes de capas de jornais. Havíamos de focar uma cena qualquer. Não, devíamos mesmo. E isto faz com que eu compreenda a postura conservadora do Farioli nestes jogos, por exemplo. Já tenho mais dificuldade em perceber como é que se joga contra o Gil Vicente, ou contra o Estoril, ou contra o Braga, de uma forma tão conservadora, quase tão negativa. Tão especulativa, porque repara, especular contra o Benfica com o Sporting, até pela posição ou nas competições europeias, não é normal. Agora, acho mais complicado como é que o Porto joga de uma forma tão especulativa contra outras equipas. Mas é engraçado porque eu tinha aqui esta pergunta minimamente preparada a encaixar no que tu estás a dizer, porque o Farioli, não sei se esse conservadorismo advém da posição que o Porto foi cimentando na tabela e que permite que o Porto, a maior parte dos jogos, tenha essa postura mais conservadora, ou se é já também uma postura de Farioli. É curioso porque esta semana o jornalista, o Diogo Matos, aqui do 00, fez também uma boa pergunta na conferência de imprensa sobre a questão do Mora, sobre a questão do Gabri, e a resposta... O Diogo ouve excelentes podcasts. E a questão mas a resposta do Farioli também não respondeu diretamente à pergunta, mas deu outras pistas, que é, por causa das substituições ao minuto 60, e disse, vão ver o que eu fiz no Alanya Sport, no Nice... Sim, ele disse isso. E, portanto, isto revela aqui, se calhar... Ele foi mais longe do que isso. Ele disse claramente que o modelo dele implica um médio ofensivo, portanto ele não tem que jogar com 2. Com 2. Sério, mas depois já poderemos ir ali por causa da questão do Samu. Mas isto só para revelar que é
é um treinador de modelo e que não abdica do próprio. Mas eu ia-te perguntar, por causa desta questão que estavas a dizer há pouco, do jogo, do conservadorismo, se achas que, e eu durante o jogo pensei nisso e mandei uma mensagem a uma amiga, porque estávamos a falar sobre isso, pronto, que eu, enquanto adepto, se este Porto estivesse a ser, se esta época do Porto fosse numa época, no meio de uma década minimamente vitoriosa, ou no meio de outras vitórias, podia não ser na época necessariamente anterior, eu acho que não havia tanta tolerância com este futebol que o Porto apresenta. Mas neste momento, e eu penso, até eu já me estou um bocadinho, eu já disse aqui, gosto bastante, porque eu acho que o Porto e os adeptos do Porto precisam desesperadamente de vitórias. E acho que essa simbiose com Farioli, e Farioli acho que percebeu também um bocadinho isso, e acho que também Vilas Boas percebeu um bocadinho isso ao encontrar este treinador e este modelo de jogo, e acho que essa simbiose está correta e nota-se isso no ambiente do estádio, e portanto não há aquela exigência com que houve com outros treinadores, quando se calhar o futebol era um bocadinho mais era menos aborrecido até do que este em alguns jogos. E eu até penso que essa é a grande vantagem competitiva do Porto nesta temporada. O facto de estar há muito tempo sem ganhar, porque para o Porto, se completarem 4 temporadas sem ganhar, é imenso. O único caso recente foi o Tetra do Benfica. E temos que recuar mesmo muitos anos para encontrar isto. Eu diria que teríamos que ir para o início dos anos 80, fomos campeões em 78, 79, e depois só fomos em 84, 85. Sim. Teríamos que recuar aí, penso eu. E, portanto, estou completamente de acordo contigo. E parece-me que essa vai ser a grande vantagem do Porto, e está a ser a grande vantagem do Porto. É, dos 3, a equipa que quer mais ganhar. Porque é ótimo para o Sporting poder ser tricampeão, é uma oportunidade única depois dos anos 50, mas isso não tem tanta força, não tem tanta força como ganhar depois de muito tempo sem vencer, de uma equipa que está habituada a ganhar. E de uma transição até de dirigismo, transição de momento. Reparem, eu lamento, mas eu discordo profundamente de todos. Ainda bem, não, mas, isso aqui claro, é ótimo. Que, para já, eu ainda me recordo muito bem do nível exibicional do Porto há 8 meses atrás, ou 9. E, portanto, não estamos assim tão mal e não jogamos assim tão mal. Certo que... Não é jogar mal, é ser conservador. É diferente de jogar mal. Na minha opinião. Sim. Mas ser conservador é uma questão de modelo. Mas repara, ó Silva, isto aplica-se, por exemplo, também ao Benfica de Mourinho. E aplica-se muito ao Mourinho. Portanto, eu acho que também tem muito que ver mesmo com as características do treinador. Pode o ser. Mourinho andava a jogar com 5 médios centro, espalhados, e de repente espalhados pelo meio campo para a frente. E só com a lesão do Richard Rios, do Barrenechea, é que percebeu que tinha extremos no plantel. É o supra-sumo, percebeu que tinha lá extremos que ele não contavam nada para ele. Sheldrup, Prestiani. Deixem lá. É sério. impressionante. Passem lá. Sim, isto a mim faz-me confusão. Mas as contas dele, por mim, ele podia, jogava com 10 centrais e assim é que ele estava bem. Mas a questão é, eu continuo a dizer, e digo todas as semanas aparentemente agora, que é preciso olhar para o caminho. Ontem isto era uma equipa de rastos, completamente de rastos. Sem dúvida alguma. Há um trabalho fabuloso que é feito, que nos traz aqui, não é? Que nos leva, inclusivamente, reparem, nós estamos a disputar isto com rivais que não tiveram assim tantas mudanças, as que tiveram foi de incremento. O Sporting perde o elemento fundamental e substitui muito bem. Vejam os pontos que está a render o substituto de Gyökeres. Mas, para além disso, não tem grandes mudanças, não muda o treinador, não muda a estrutura, reforça o plantel, tem os mesmos jogadores, é bicampeão. O Benfica volta a investir imenso, o Porto investiu também, obviamente, porque era necessário e tinha mesmo que fazê-lo. E neste curtíssimo espaço de tempo, uma volta de campeonato, basicamente, não é? Nós temos os dois adversários que ganham a Real Madrid com gol de guarda-redes, que ganham a PSG, temos os 2 rivais a saírem do Dragão felizes porque empataram. Depois de terem entrado lá a precisar de ganhar o jogo para reduzirem a distância. Mas vamos ter mais uma vez a mesma questão. É fantástico. Vamos ter uma vez mais a mesma questão, que é contra eles, acho perfeitamente aceitável
que o Porto joga assim. Não, mas eu já nem digo contra eles, João. Repara, eu estou a falar do campeonato marcar todo. Um golo que foi oferecido para o guarda-redes ao Samu e depois simplesmente não fazer mais nada e limitar-se a defender o resultado. Não faz muito sentido para mim. Essa é uma questão que, por acaso, eu estava-me a lembrar há pouco, quando tu estavas a falar das estatísticas, da posse de bola e etc., a que não ligas muito, e eu calculo que, por exemplo, no jogo de segunda-feira, o Sporting tenha tido uma vantagem durante os 90 minutos regulamentares, durante o tempo de trabalho dos apanha-bolas, não é? Porque depois eles também têm que arrumar e ir embora. Durante os 80 minutos até o gol do Porto foi similar. É similar, mas nós temos uma posse de bola completamente diferente. Eu diria que 60% ou 70% da nossa posse de bola é dos centrais. É dos centrais à espera, não é? É com a bola debaixo do pé. As nossas posses de movimento, bola, até o Varela faz muitas vezes. Mas isso é uma diferença de conceito, é quase uma diferença de filosofia, não é? É verdade. As nossas posses de bola, nós podemos ter 50% de posse de bola, mas elas são muito rápidas. A partir do momento em que contam, efetivamente elas são muito rápidas. Nós procuramos o espaço, atacamos a baliza, conseguimos menos vezes do que eu gostaria, sim, tudo bem, concedo, mas atacamos a baliza e acabou. Não quero ter cá a bola no meio campo do adversário, o que nos cria um problema. Mas é por isso que eu estava a falar do tempo que passou. É porque o tempo que passou serviu para montar uma equipa competitiva que pode ser campeã. Ponto. Não tivemos tempo para o resto, não é? Não tivemos tempo para o resto. Porque o que acontece, efetivamente, é que quando tu passas a ter que gerir o jogo, o Porto não tem armas, não tem essas armas, ainda não tem. Se calhar nunca vai ter, não sei, porque este é o nosso tipo de jogo, é a nossa posse de bola esta, portanto eu não tenho como tê-la. Vou defender com bola. Não, a minha ou deixam a bola no pé do Bednarek o resto do tempo, e eu defendo com bola, ou então eu jogo assim. Quando há espaço, eu vou para o espaço. E isso deixa-te, se tu não consegues fazer isso, e eu estou de acordo que o Porto não consegue, mas acho que não consegue ainda, porque também não passou tempo. Se não consegue, a tua única hipótese de gerir um resultado é baixar linhas. É baixar linhas e fazer sofrer. Exatamente isso. Daqui a sofrer quando tiveres que sofrer. Sofrer da maneira como sofremos nestes 5 minutos finais do jogo contra o Sporting, ou como sofremos em muitos períodos do jogo contra o Braga, concordo convosco, é exagerado. Nós temos que encontrar uma fórmula de não permitir isso. O Sporting marca na recarga um penalti no último lance do jogo, mas o Yulman perde um gol cantado. É verdade. Antes disso, não é? E naquele momento não podia haver nenhuma chance de gol para o Sporting. O que diz muito da qualidade do adversário, porque nós já vimos isso acontecer muitas vezes, não é? Nós vamos recuar e vamos defender e eles não criam nada. Estes criaram. São melhores que os outros. Mas eu acho que tem mesmo a ver com o conceito e que nós temos que olhar para isto com alguma normalidade, porque Silva, se não estamos a pedir coisas que a equipa não vai dar. Nomeadamente por causa de onde viemos. Claramente. Certo, mas daqui a pouco falaremos um bocadinho sobre até as pistas que a lesão de Samu poderá dar para o resto da temporada. Pois, lá está. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Mas há pouco estavas a dizer que os rivais saíram contentes por empatarem a 0. Deixa-me dizer que eu também posso dar outra coisa, que é desde o período de 74-76 que o Porto não ficava 2 épocas consecutivas sem derrotar Benfica ou Sporting em casa para o campeonato. Isto também mexe um bocadinho. O Sporting mas ganhou em Alvalade, por exemplo. O Sporting há 20... Não, certo, mas em casa. Há 50, nos últimos 50 anos. Mas com que? Quantas vezes é que chegaste lá com o avanço? Não, eu sei, é diferente. Mas mesmo assim, daí há alguma azia. Só estou a tentar explicar isso. Desde 75. O Sporting desde 75, portanto há 50 anos, para o campeonato, venceu 3 vezes no Reduto do Porto. Certo. A última vitória, por acaso, é uma das... Essa vitória entre 75 e 70... Não, mas essa em 75 e 76 é muito curiosa. É tal porque antes do apanha-bolas, antes do jogo, houve o medo do jogo ser adiado por causa do nevoeiro. E esse jogo é o jogo do nevoeiro, em 75 e 76, em que é um apanha-bolas que mete a bola dentro da baliza num jogo habitado por Alderdante, e há uma reportagem da RTP na primeira década deste século, em que reúne o apanha-bolas e o Alderdante. Depois... O apanha-bolas na altura confirma a história, fica para a história, mas depois este jogo fica marcado pelo nevoeiro, pelos apanha-bolas. Daqui a pouco falaremos sobre isso, só por causa da... Curiosamente, há 2 dias houve alguém que mandou uma mensagem a garantir, porque conhece pessoalmente o Júlio, sim, da Forada, que foi o Júlio que pediu a bola ao apanha-bolas para meter lá dentro. Portanto já começa a ponta. Exatamente.
Estamos a falar de 75-76, portanto 75, época 75-76, exatamente, a sétima jornada. Não, é 75-76. Sim, eu joguei em 75. Agora, o João estava a falar dos empates com sabor a derrota e empates com sabor a vitória. Volto a dizer, o Sporting ontem tem um empate, ontem, na segunda, tem um empate que lhes devia saber a derrota, porque objetivamente a distância deles para o primeiro aumentou. E soube a vitória, porque foi alcançado da maneira como foi. Claramente, mas isso volto a dizer, um quarto de hora. É verdade. Caía em mim, né? Ficaram... Quarto de hora que foi mais, porque depois houve 8 minutos de desconto. Certo. Ficaram surpreendidos com as escolhas de Farioli para o jogo, nomeadamente Varela em lugar de Rosário e a questão de Martim à esquerda. Eu acho que foi uma afirmação importantíssima de autoridade e de liderança de Farioli em deixar o Tiago Silva de fora. Estava-se a construir a narrativa de que o Tiago Silva chegava aqui e tinha que chegar sempre por causa do estatuto e porque quer ir ao Mundial, e no jogo em que isso pareceria quase inevitável, o Farioli tomou a opção que tomou. Acho que foi muito importante. E a outra acabou por ser também muito bem conseguida, porque na minha opinião o Varela foi melhor em campo, quando tem vindo a jogar pior do que o Rosário. E portanto pareceu-me que foi... que pedem coisas diferentes. Pois lá está, mas foi uma afirmação de qualidade, mais uma do Varela, que eu acho que para o Porto vem em ótimo momento, porque é realmente um jogador, e nomeadamente quando a outra equipa é forte a jogar entre linhas, com o Pote, com o Trincão, o Varela eu acho que é um jogador mais... Sim, nós tínhamos falado a semana passada, e eu tinha dito, Pedro, que achava que ia jogar o Varela, mas também achava que ia jogar o Mora, por isso mesmo, e não aconteceu. Aí acho eu que Farioli foi igual a si próprio e conservador. E tu tinhas aventado a hipótese do Martim jogar à esquerda, porque sendo que a tua hipótese preferida era o Kivior, não é? Sim. Como eu te disse, eu acho que resultou muito bem o Martim ali, por vários... Desde logo porque tem pé direito e isso dificulta um bocadinho aquele movimento do... E está numa excelente forma. Do Catano, exatamente, é? De ir para dentro. Agora vai lá, não é? Obviamente. Portanto, encosta-o mais à linha, e isso foi importante, e impediu, por exemplo, o receio que eu tinha manifestado aqui, que era se o Kivior está encostado ao Catano e ele roda, adeus, lá vai. Portanto, acho que essas resultaram bem também. Estou de acordo em relação ao Tiago. É uma ótima alternativa, não é? Exatamente, é isso mesmo. E agora vai ter que jogar. Com a lesão do Kivior, justifica mais do que nunca a contratação. Não sabemos a extensão da lesão do Kivior, são 2 semanas, são 3, se é uma, mas... E se o Gabri Veiga e até o Sainz desta vez tivessem ajudado mais o Martim, até se podia ter poupado alguns sustos, porque a parte do Martim ele fez perfeitamente. E é um jogador que eu gosto imenso. Acho que tem as características que eu penso fundamentais para um bom lateral direito, bom defesa direito, porque hoje em dia há um bocado esta ideia de que o defesa direito tem que ser uma espécie de extremo. Não é importante que antes de tudo seja um defesa, porque até faz parte, o nome até diz defesa lateral, e portanto ele é um bom defesa e depois também tem qualidade a subir, e portanto é um jogador no qual eu deposito muitas esperanças, porque acho que é mesmo em termos de seleção e tudo, acho que é um jogador muito completo e ainda é um miúdo. Sim, bastante novo, com esta versatilidade de jogar. É muito jovem, toda a tirando muito. Os pilares. Certo. O Bednarek, Tiago, ok. Mas a equipa é muito jovem. Muito jovem. Varela é muito jovem. Exatamente. E isso conta nos momentos em que nós temos que recuar e sofrer em descontos contra o bicampeão num jogo que nos deixava a 7. Acho que também devemos ter isso em conta. Nós é que estamos habituados a vê-los há muito tempo. Mais um jogo em que ficou... Depois Rodrigo Mora entrou ao minuto 60, mas não entrou... 3. Sim, 63, mas ele estava ali há bastante tempo para entrar, portanto ia entrar por volta do minuto 60 como habitualmente, mas desta vez não entrou para o lugar que tem sido habitual. E eu queria, no pós-jogo, comecei a pensar o que é que, se isto poderia ser algo mais, e acho que também foi uma das perguntas, se poderíamos ver mais Rodrigo Mora ali, nesta posição de extremo. Eu comecei a pensar nisso, e depois a lesão de Samu acho que reforça um bocadinho mais a minha
a minha posição, que é... Tenho pensado nisso também. Eu acho que Rodrigo Mora, nos próximos meses, terá de jogar ali. Terá de jogar como falso extremo. Eu não acredito que isso acontecerá. Até não sei se não poderá jogar como falso 9. Ou falso 9. Que também já fez este ano contra o Estrela Vermelha. Exatamente. Certo. Mas... E um gol, sim. E um gol, é verdade. Mas eu acredito é que isto encaixa um bocadinho na ideia que o Silva até nos disse ao intervalo, logo no início da segunda parte, que se notou que o Porto sem Samu... Eu acho que o Porto sem Samu será outra coisa. Notou-se logo isso no jogo, no início da segunda parte. O Porto perdeu muita capacidade ofensiva de ligar o jogo entre linhas, de pressionar, etc. De ligar o jogo, de... Tudo. Aliás, nem precisas de perguntar, se quiseres, pergunta ao Diomandé o que é que ele achou da primeira e da segunda parte. Sem dúvida. Que o homem estava, ele nem queria acreditar. Claro. Ele, por amor de Deus, afinal dá para jogar à bola. Até o Inácio, mas pronto, sobretudo o Diomandé. Mas nem precisas, podes perguntar ao Bednarek, podes perguntar ao Kivior, podes perguntar ao Tiago depois, podes perguntar a quem tinha que meter a bola no Samu para fazer a ligação, a quantidade de vezes que o Bednarek, por exemplo, teve que dizer ao golo: oh meu, tens que vir aqui. Pois. A quem é que tu queres que eu dê a bola? Não foste à aula? Muda muito. Mas, Silva, achas que esta lesão vai fazer com que o Porto mude um bocadinho? Achas que Farioli vai mudar? Ou achas que vai tentar encontrar em Mofi, que se calhar está em baixo de forma? A tua questão é se vai, não vai. Não vai mudar? Não. Ok. Não vai. Eu discordo profundamente que... Primeiro, eu acho que Mora deve ser um dos 11 e agora metam no onde quiserem, menos à baliza. Pronto. Aliás, o Farioli disse... Mas também não queres que o metam um ano falso. O Farioli disse que... não na forma como o Porto joga. Sim. O Farioli disse que ele tinha entrado para aquele lugar porque ele queria tê-lo dentro do campo. E eu acho que ele deve guardar essa sensação e pensar que ele quer sempre tê-lo dentro do campo. Pronto. Agora arranja lá uma fórmula. Em relação a jogar a 9, não. Porque, como eu te estava a dizer, também não. Mas pode ser. Tá, tudo bem. Mas achas que até a chegada de Fofana não vai dar... Pois, essa é muita questão. Não vai dar espaço para porque que haja... vamos jogar com um Fofana e Frodo. Em muitos jogos. Vai dar espaço para Mora ter mais liberdade na frente? Sim, acho. Já lá vamos. Acho que não pode ser um falso 9, porque nós não vamos mudar, como eu te disse, né? Eu acho que nós não mudamos o modelo. E o meu modelo implica que o 9 ajude muito na construção e na associação, mas da forma como falámos há pouco, e é isso que Samu está a fazer cada vez melhor e já fazia muito bem agora, que é, isto é rápido, não é toma lá a bola, devolve... Não há pausa. Não há pausa, é encontrei-te, liga, vamos para a baliza. E eu não estou a ver, honestamente, não é uma das qualidades que lhe reconheço, não estou a ver como é que o Mora vai fazer isso com o centralão às costas. Estou. Sim, Samu faz. Gul pode fazer. Mora. Mas a minha ideia seria sempre mudar um bocadinho o estilo, percebes? Mas isso eu não acho que vai acontecer, até porque acho que, lá está, mais uma vez, nestes meses, o que se trabalhou em cima de escombros foi, vamos construir esta ideia de jogo, este modelo. E por acaso acho que segunda-feira, mas quando chegarmos à figura da semana eu explico, acho que segunda-feira vimos alguma coisa de diferente. E eu não me importo que Mora jogue à esquerda ou à direita, ou acho mais difícil, ou onde quiserem. Está tudo bem. Mas é preciso ter noção do que é que a equipa vai perder. O que eu acho, e acho que essa pode ser a mudança no pós-Samu, o que eu acho é que nós precisamos de ter Mora mais perto de quem quer que seja o avançado. Mas, atenção, ou o Mofi, que eu não conheço, nos pode dar essas características, ou a pressão alta do Porto vai mudar muito substancialmente, porque Denis Gul não o faz. Isso concordo. Quer dizer, ele tenta, não é? E até é grande. Foi mais um jogo, acho eu, que PP e Borja Sainz estiveram desastrados. Sim. Ou pelo menos a parte ofensiva. Já são vários jogos. O problema do PP é que neste jogo, até defensivamente, eu acho que ele ajudou menos do que quem? O PP? Sim, não, o PP... É a minha embirração da época. Ele vai ter um esse tem sido um problema. Eu acho que esse tem sido um problema muito
Nós aqui falamos da falta de golo dos extremos, da falta muito profundo do Porto. O Sainz realmente é espetacular a fazer a pressão. É realmente o primeiro defesa, desgasta, pressiona, luta até à exaustão, mas depois em termos de construção está a deixar, em termos de construção de jogadas de golo. Não estou a pedir que ele faça a construção, mas a tal capacidade de criar oportunidades. Chuta e marca golo. Pois, que fizesse isso, não é? É que não faz. E do outro lado, o PP é claramente um peixe fora d'água. É o tal jogador da pausa, e por isso é que também não o consigo acusar tanto, porque me parece que ele está realmente fora d'água. É o jogador que gostava de ter o Mora mais vezes perto, gostava de ter o Gabri mais vezes perto, para poder ligar com eles. Nós aqui já defendemos que ele joga melhor à esquerda quando está perto de Gabri do que joga à direita. Exatamente. Então nota-se muitas vezes que ele está a pedir desesperadamente ajuda para que façam tabelas com ele, para que... E não acontece. Mas também perdemos, deixámos de ver, e acho que era uma característica importante, e eu não sei onde é que ele perdeu, mas deixámos de ver o PP, que por exemplo na Luz, na sequência do canto, apanhou a bola, correu o campo todo e assistiu o Zaidu. Ele teve segunda-feira um lance em que eu pensei, vai porque está igual, e ele parou. E perdeu a bola. Mas exatamente. Eu acho que também há um problema de confiança, que as coisas não estão a sair e portanto afeta depois o seu rendimento. Eu às vezes tenho a sensação que esta equipa do Porto podia encontrar uma saída em termos de ataque organizado, porque realmente tem sido a grande pecha da equipa. O Silva provavelmente tem razão. Isso é das coisas que demora mais tempo a trabalhar. Sim, e não houve tempo ainda para trabalhar. Eu não sei se nunca fui, felizmente para todos os clubes, nunca fui treinador, nem sou um conhecedor assim do jogo na vertente mais técnica. Não sei se 8 meses ou 9 meses são tempo suficiente, não sei. Mas o que eu acho é que eu nem sequer te consigo dizer que acho que o ataque organizado é um problema. Eu acho que para Farioli não é, porque é mesmo aquilo. Não, sim, mas não é como nós queríamos fazer uma coisa, não, nós queremos fazer isto. O que eu acho é que ele fez uma lição a uma turma de burros. Sim, estás a ver? Disse assim: olha, processos simples. É só isto que vocês têm que saber. Exatamente. É isto. Muito esquetem isto. Não precisam de aprender mais nada. Muito semelhante ao que eu senti que aconteceu com o Ruben Amorim na primeira época do Sporting. E depois o que descobrimos é que o Ruben não sabe ensinar mais nada. Eventualmente. Embora a equipa que foi campeã pela segunda vez com ele já era um bocadinho mais complexa. 2 anos. 2 anos, estás a ver? Porque a primeira, exatamente, Iócaras, a primeira era o mais básico possível. Não façam mais, não inventem mais, eu só quero que vocês façam isso. E o sistema rígido era por causa disso também. Quando havia alguma alteração, os jogadores estavam perdidos. E se calhar tens razão nisso. E eu às vezes penso que era também uma equipa jovem, era uma equipa... Tem muitas características parecidas. Sim. Às vezes foi campeã, um monte de coisas parecidas. Às vezes penso que esta chegada do Fofana poderá ser importante, não para mudar radicalmente, mas para fazer algumas adaptações, no sentido em que se Farioli quer realmente aquela fortaleza defensiva, de equilíbrio, o Fofana pode dar muito mais que o Veiga. Mas tu vês o Fofana como uma alternativa ao Veiga. Ao Veiga, ao Veiga e ao Mora, neste caso. Claramente. E não ao Frode, por exemplo. Não acredito que o Froholt saia da equipa de alguma maneira. O que me parece é que pode haver outro Froholt como interior esquerdo. E aí portanto, aquela questão de gestão do jogo com bola, então já foi mesmo. Já foi mesmo. Poderá despachar muito os criativos para a linha da frente. Certo. Nomeadamente por não haver Samu. Pois. Eu acho que esta lesão do Samu estou expectante para ver como é que vai ser gerida. Já com o Nacional, mas o próximo ciclo de jogos do Porto é bastante... O próximo não é o mais complexo de todos, mas o de março... a jornada 25. O de março ou seja, porque o Porto 25. Joga fora em Nacional, que é sempre 27. Um campo complicado. Até a jornada 27, estamos na 22ª. Até a 27 temos Nacional, Luz e Braga. Certo, mas antes ainda há um Rio Ave. Eu só estou a dizer porque há uma dinâmica que o Porto Rio Ave e o Arouca em casa.
até psicologicamente, são 3 jogos para voltar a ganhar o embalo de 3 vitórias. O Porto volta às vitórias, não é? Porque vem de 2 jogos sem ganhar. Eu acho que é importante estes 3 jogos, já o próximo, obviamente, contra o Nacional é fundamental. Mas psicologicamente há que voltar a essa dinâmica de vitórias. Eu acho que essa dinâmica de vitórias é sempre muito importante numa equipa, por isso é que eu também sou daqueles que não... Obviamente que até dá jeito o play-off, não se jogar o play-off em fevereiro para ter a semana limpa, mas eu nunca gostei daquela teoria de que vamos esquecer as competições europeias porque se joga à meio da semana e perde-se. Não, quanto mais se avançar nas competições europeias, são vitórias atrás de vitórias. Eu acho que essas dinâmicas de vitórias ajudam sempre o grupo e dão, claro que há casos onde isso não aconteceu. Há tantas histórias, mas eu acho que normalmente, e o Porto beneficia, normalmente sempre que chega longe nas competições europeias, normalmente tem sucesso no campeonato nacional. Mas e acho que ponto de Samu, esta lesão, acho que vai ser interessante de verificar como é que vai ser gerida. E relembro, não é a minha memória da semana, no final do episódio vou trazer outra, mas já há pouco falei do jogo 75-76. O último treinador estrangeiro a ser campeão pelo Porto, com o Adriense, a meio da época, um bocadinho antes, não no final de fevereiro, mas um bocadinho antes, muda bastante a sua forma de jogar. Depois de um 4-3-3 relativamente estável, de repente muda. Não, só estou a dizer algum paralelo. Muda, sim, senhor. Muda radicalmente, com benefícios para a equipa. E até era um treinador que não era visto como um ser bastante flexível, aberto, etc. Eu não estou a traçar nenhum paralelo entre a Adriense e Farioli, só estou a dizer que é curioso e vamos ver vamos ver como é que esta lesão de Samu será gerida. A primeira coisa que te quero dizer é que a lesão de Samu é provavelmente a pior notícia que podíamos ter. Não é nenhuma catástrofe. Não, depende como for gerida. Depende de como for gerida. Não, mas pior do que isso é o Bednarek. Sim, mas bom não é de certeza. Não, claro que não. Não é de certeza bom. O Bednarek e o Diogo Costa. Seriam 2 lesões, eventualmente as únicas, possivelmente piores que as do Samu. Mas tens toda a razão, porque o jogo do Porto, aquele jogo relativamente rígido e básico do Porto, em termos ofensivos, vive do Samu. Neste momento vive. Vive nomeadamente que faltam 2 extremos. Faltam 2 extremos que fossem. Não, que ainda por cima tinhas. Repara, eu acho que te disse isto aqui, e encerramos o tema Samu, que é por causa de um bife aí com pessoas. O que era o Samu que temos visto aqui com 2 extremos, com os extremos do City. Era fantástico, mas certo? Porque a forma como ele aprendeu neste modelo que é a posse rápida de bola, objetivamente para a baliza, ele ter a quem entregá-la, que não desperdiçasse jogadas consecutivas. Depois apareceu na área para concluir. Tinha sido... Ou não, porque conclui tudo. Sim. Que é o que nós não temos tido. E isso ainda era um trabalho que lhe faltava. Mas é o que é. Vai ter que ser 100. Há pouco já estavas a querer falar da figura da semana, portanto acho que é a oportunidade perfeita para irmos à primeira rubrica deste podcast, que é a figura da semana. Deixa-me só trazer a minha figura da semana, até para desanuviar um bocadinho de futebol, só fazer aqui uma pausa. Lá vem ele. Não sejas assim, Silva. Deixa-me só trazer... Patrícia, era nadadora. Não é nadadora, é só falar. Fernando Sá, basquetebol. O Porto esta semana jogou em handball, jogou em futebol e jogou em basquetebol frente ao Sporting. A única vitória foi a de basquetebol, 82-76. Numa época miserável. Numa época que está a ser bastante sofrível, que parece que depois de alguma instabilidade nas contratações se está a encarrilar. Ir vencer ao João Rocha 82-76, curiosamente os mesmos números com que o Sporting tinha vencido na primeira volta no Dragão Arena, pode ser um tónico importante para o resto da época. Nada está perdido, até por causa dos playoffs, e portanto a minha figura da semana é Fernando Sá. Ele que depois também fica marcado obviamente é ele que denuncia um episódio de racismo no pavilhão João Rocha, de um adepto do Sporting, que já foi identificado. Neste momento já está preventivamente impedido de
de entrar em recintos desportivos pela autoridade nacional, tem aqui uma sigla muito grande. Acho isso queixinhas. Porem cortinas, isso, por amor de Deus, isso não se faz. Agora, já lá iremos. Ao outro, já lá iremos. Mas acho que Fernando Sá esteve bem, as autoridades estiveram bem, o Sporting também esteve bem e, portanto, não há espaço para isso, obviamente, no desporto. Mas obviamente que Fernando Sá também fica a figura da semana pela vitória e esperemos que o basquetebol melhore nesta ponta final da época, até porque o Porto não é campeão em basquetebol e Fernando Sá também quer esse título. Veremos se é este ano, será complicado, mas fica aqui esse destaque. Não sei se querem comentar alguma coisa sobre isto, se não avançamos para a tua figura da semana, Silva. Farioli. Não era? E já agora, que é para poder ter o prazer de dizer isto, a minha figura esta semana era João Brandão, porque lhe devo isso, não vai poder ser, dado o clássico e o que aconteceu depois. A minha figura da semana é Farioli, porque neste jogo especificamente, sobre a época já temos falado e tivemos a falar durante estas hora quase, mas é sobre este jogo específico, porque eu saí do Dragão meio aziado durante algum tempo e depois mais racional, mas saí com uma convicção que não perdi depois quando pensei um bocadinho sobre o jogo, embora não o tenha revisto, e disse, revisto, não é visto, eu vi. Pedro, tens que ter cuidado com isto, não é? Mas mantive esta convicção. Eu acho que Farioli na segunda-feira salvou a equipa 2 vezes. E não era propriamente uma característica que lhe reconhecesse. Eu reconhecia-lhe o poder da folha Excel da substituição aos 60 minutos, que ele, aliás, confirma-se, vão lá ver tudo para trás, e trouxe o mesmo template, portanto, fuck you. Ele tem conferências de imprensa muito engraçadas. Mas salvou-a com muito jogo de cintura. A primeira vez num time-out imposto pelo Diogo, já vi aquilo acontecer 200 vezes. Não. É o fim da verdade desportiva, porque criei uma regra que impeça isso, não é? Ou então criei um time-out. É uma delas. Mas não acha... Acho que a salvou aí. Claramente que os primeiros 10 minutos, só para te dizer, eu estou ali perto do banco, todos os adjuntos Farioli estavam, pareciam baratas tontas a comandar. O Varela, a comandar o Alberto Costa, o Bednarek. Como a equipa entrou completamente precipitada. Não sei se estavam à espera do Pote à esquerda e do Trincão no meio. Não sei, mas foram 10 minutos. Baratas todas. 10 minutos e depois houve esse time-out. Eu pensei que há quem diz que é uma deslealdade. Isto vai ser completamente. Então, é completamente desleal. Aliás, eu acho que o futebol português bateu no fundo e está no pântano. O que é uma coisa que me deixa pessoalmente muito feliz, porque sempre que eu ouço isso, quer dizer que o Porto, em princípio, está a ganhar e está à frente. E, portanto, todo o país se levanta para dizer não é isto que queremos. Olha, queremos, por exemplo, o Campo Florido do ano passado. Em relação a essa questão do futebol português, e que só acontece no futebol português, acho que é a maior demonstração de falta de mundo e de provincianismo. Porque parece que as pessoas não sabem, ou nem sequer querem saber, nem sequer têm alguma informação de coisas que acontecem noutras partes do mundo. Em Espanha, em França, em todo lado acontecem coisas. Não tem. Mas não, é só em Portugal. Não tem, só como acontece no futebol português. O futebol português é o pior do mundo. É uma coisa inacreditável. Enfim, essa é a primeira vez e acho que e há uma diferença muito clara, não é? Do que são aqueles 10, 15 minutos e o resto da primeira parte, em que nós equilibramos e até temos algum ascendente em algumas ocasiões. Aliás, a única semi-oportunidade de golo é aquele que mata do Varela muito enquadrado, que ele se tem acertado bem, podia ter sido mesmo perigoso, saiu muito longe. E depois salva a segunda vez com aquela série de substituições e com uma alteração que eu não queria acreditar que estava a acontecer e olhei muitas vezes e de facto parece-me, já agora partilho convosco, digam-me que em mais uma má entrada na segunda parte, uma má entrada em que o Sporting é superior. É superior. Talvez a falta do Samu tenha pesado, como tu disseste. Pesa ali, porque nós deixamos de construir, deixamos de pressionar, não conseguimos recuperar a bola alta, até o Gol que recupera a bola do gol, por exemplo, mas era uma improbabilidade naquele momento. E as alterações de Farioli agarram na equipa e constroem um 4-4-2. Se calhar só eu é que vi, mas eu acho que não. Sobretudo a defender que nos devolveu ao jogo um 4-4-2 com Mora à esquerda, com Fraúl mais descaído na direita, Fofana e Varela no centro,
e PP mais perto de golo, quase formando uma dupla de ataque. E eu creio que aquelas duas entradas em cada uma das partes do jogo, sem a intervenção do treinador, mudando a estrutura da equipa e chamando a equipa na primeira parte, teriam sido péssimas, e eu não sei se nós não tínhamos perdido aquele jogo. E por isso Farioli é a minha figura da semana, porque acho que ele agarrou as rédeas daquilo e pôs a equipa nos eixos e teve uma recarga de sair com sucesso. Pronto, é por isso que é a minha figura da semana. Acho uma análise muito interessante. O que eu menos apreciei no Farioli neste jogo foi a conferência de imprensa. Achei que pareceu um bocadinho os políticos no dia das eleições, que chegam ao fim. Mas se reparares, ele diz sempre que jogou bem, eu sei. Aquilo também vem num template, acho eu. E acho que também e já fez algumas meias culpas nas conferências depois da antevisão do jogo assim, em que já houve uma outra vez que disse, pois eu depois revi o jogo e... Exatamente, eu acredito que possa acontecer. E também eventualmente, como é natural nestes casos, o treinador visitante fala primeiro, e a primeira reação do Rui Borges foi também que só o Sporting é que tinha jogado para ganhar, e portanto eu acho que houve quase a necessidade de responder a isso. E na verdade, volto a insistir, eu acho que as duas equipas não quiseram foi perder. Provavelmente dou de barato que na verdade quem precisava mais de ganhar era o Sporting. Isso não haja dúvida nenhuma. Claro. Pois é curioso, comentando o que tu disseste, Silva, mas também isto, acho que Farioli nestas questões não é o treinador tão científico, ou seja, ele tem essa vertente científica, mas depois tem este lado muito emocional que revela nas conferências de imprensa. E isso acho que poderá ser muito importante para o final, para o último terço de campeonato, para gerir esta fase complicada de calendário, para gerir todas as emoções. Eu acho que esse lado é importante. Repara, e só vou trazer isto aqui porque eu esperava ver isso no dia seguinte e nas análises subsequentes e não vi uma vez, acho eu. Obviamente não vi tudo, portanto, se alguém o disse, mérito a eles. Nós sofremos um golo com uma intervenção mais ou menos infantil, acho que é óbvio, do Moura, que não entrou bem no jogo. O Moura entrou no jogo sem aquecimento para poder sair o Martim. Portanto, ele entrou de repente. E se vocês repararem... Ele estava a aquecer. Se vocês repararem, nós temos 3 lesões neste jogo. Nós temos 3 substituições forçadas. Uma peça fundamental, que é o Samu. Outra o Kivior, o melhor central. Não é? E a outra... o nosso lateral esquerdo que tinha estado ali. Lateral direito e esquerdo. Se pudesse jogar nos dois lados, jogava. Porque, curiosamente, o que aconteceria se o Martim tem que ser substituído porque já não aguentava a sua face-sit, seria o Kivior antes que ir para lá. Não era? Claro que é. Mas também já não estava. Pois não. Portanto, não sei se é porque eu acho que esta lesão do Kivior também já tinha alguma... Eu fiquei com a ideia que Kivior já estava tocado e que isto não seria... Se Martim tivesse que sair e o Kivior estivesse em campo, eu acho que entrava o Tiago naquela altura, então, quer dizer... Então naquela altura já a ganhar, né? Portanto, deixa-me só dizer uma coisa, porque o Moura entrou e levou logo o amarelo. Deixa-me só falar sobre esse caso aqui. Certo, porque entrou antes do tempo, não foi? Porque eu entrou antes do tempo. Eu depois eu reparei logo. Eu estava a olhar, porque lá está, eu vou ao futebol e às vezes não me sinto tão na parte tática e fico a olhar para outras coisas. Claro, faz todo sentido. E uma das coisas, e o Hélder Malheiro, o quarto árbitro, foi muito protagonista. Na transmissão televisiva aliás, na transmissão televisiva não se vê o momento de entrada do Moura. Mas eu estava a olhar para lá. E o Moura, eu não vou dizer que quero pôr as mãos no fogo por ele. Até porque ele depois, mais à frente, comete aquele erro infantil. Mas eu vou pôr as mãos... Só pôs uma. Ele entra porque tem autorização do árbitro. Do Hélder Malheiro. Eu estou a olhar para lá e não há nem eu, nem o quarto árbitro, nem o diretor do Porto, que agora não me recordo o nome... Eu estou a ver o Martim, porque eu estava a perceber quem é que vai sair, ele já mostrou a placa, é o Martim, ok, tudo bem, eu estava a pensar quais seriam as novas, como é que iria a equipa pôr e tal. O Martim está ali, mas o Martim está ali, ele está a entrar e o árbitro está a deixar. Eles só se aperceberam
Já o Moura estava praticamente no local. O Malheiro diz ao Godinho: olha, este tipo entrou e está aí o 12º jogador ainda dentro do campo, portanto dar lá o amarelo, quando ele tem alguma responsabilidade. E o Malheiro teve todo o jogo. Há coisas que me enervam. Por exemplo, uma coisa que é no futebol, esta coisa eu gosto de rugby, esta coisa do jogador entrar e ter de esperar que o outro saia naquele exato segundo, isto já é um bocado anacrónico. Eu percebo que o amarelo é bem dado porque cumpre as regras, etc. Mas, por exemplo, outra coisa que o quarto árbitro que está ali a fazer, o quarto árbitro é a polícia sinaleiro dos bancos. Se o treinador ou o treinador de bolas paradas, que agora também é uma moda um bocadinho ridícula, mas tudo bem, que se levanta no momento das bolas paradas, se ultrapassa um bocadinho a área técnica, o Malheiro não fez outra coisa ao Sporting e ao Porto. Aliás, foram os dois expulsos, os treinadores de bolas paradas no final. Lino Godinho, mais um clássico, foi expulso, e o do Sporting também. Porquê? Porque o Hélder Malheiro passou o jogo todo a dizer: não, estás 2 metros à frente da área técnica. Por amor de Deus, a sério, é um excesso de protagonismo de alguém que... É como as senhoras da repartição que falta o papel. Eles têm que ser importante por alguma coisa. Eu só queria dizer aqui, na altura, eu percebo que o Moura, aquilo não se deve levar cartões amarelos daqueles. Acho que condicionou psicologicamente até a própria entrada do Moura, mas eu estou a olhar para ali e eu acho que o Moura é o menos culpado de todos, porque tem autorização. Aliás, porque há muitas vezes o árbitro não deixa entrar. Às vezes é aquela coisa, ainda vem ali, está ali à frente, e portanto não o deixa entrar. Mas o que queria dizer-te é que estas lesões são uma série de acontecimentos infelizes que têm uma influência direta no jogo. Sim. Eu tenho um grau de certeza muito elevado de que o Moura não jogaria na segunda-feira por lesão do Martim naquela altura. Não jogaria, acho que seria o melhor que iria para lá, e infelizmente não correu bem. Não quero dizer que o resultado não fosse o mesmo. Certo. Vai que o Kivior se lembrava de pôr a mão naquela bola. E o Kivior é outro jogador muito importante, há bocado não referi, e esta lesão pode ser muito, muito negativa, porque tem uma saída de bola muito boa. Fantástica. E nós perdemos imenso. Claro. Perdemos imenso. Quando jogamos com dois destros, falta-nos muito a qualidade do Kivior a colocar a bola até à distância. Muito bom. Nós aqui a semana passada falamos sobre algumas coisas, nomeadamente o tratamento que o Porto tem dado aos adeptos adversários e das queixas que tem havido. Voltou a haver queixas agora, mas obviamente que não podemos fugir aos casos que aconteceram no jogo. Em relação aos adeptos, levar com música depois do jogo acabar, acho que eu já fui à Luz, já fui ao Alvalade, em todo lado. As cortinas, assim, o assado, não entrei por menor. Camisolas do Atlético de Madrid para o Ullmann, acho que é uma coisa super engraçada. Acho que é super engraçado. Como é evidente. Acho engraçado, acho criativo. Olha, muito mais engraçado do que fazer um insulto racista a um jogador de basquetebol. Na minha opinião, mas eu sou um labrigo do Norte, portanto, se calhar. Acho super engraçado. Se as capas do jogo e do JN estavam lá já desde o início, pronto, é uma coisa normal. Acho relativamente normal. Não acho normal se foram colocadas a meio do jogo, porque eu comecei a receber essas mensagens. Foram colocadas a meio do jogo, é uma estupidez, porque não devem entrar no balneário. É esse o ponto. Acho isso, se fosse isso, acho ridículo. Duvido. O Porto já emitiu um comunicado, disse que não tinha sido isso a acontecer, portanto, vou acreditar nessa versão e que as coisas estavam ali, e acho que não me aquece nem me arrefece. Mas eu aí, desculpa, mas aí discordo e eu percebo que sejam intimidatórias. Eu percebo e estou muito preocupado com quem é que nunca se assustou com uma capa de jornal, não é? Claro. Aliás, eu nem preciso de uma capa de jornal. Eu às vezes assusto-me com os bilhetes que a minha mulher me deixa no frigorífico e fico intimidado o dia todo. Portanto, percebo lindamente e estou muito preocupado porque nós daqui a meio dúzia de dias vamos ao Alvalade. Não é? Sim. E eu já estou a ver aquele balneário pejado de capas com o canto do Moraes, a bota de prata do Yazald e o Travassos, os 5 violinos, porque é muito ameaçador. Só que essas capas são maiores. Porque antigamente devem ser capas maiores. De facto, pronto, não é fácil ter capas de jornais para forrar um balneário. Alguns têm. Mas eu acho que isto aqui é o que é para mim banalíssimo. O que não é normal, acho eu, e não gostei, não gosto, é a questão dos apanha-bolas. Eu reparei logo no momento, porque há a falta do PP, aquela falta sobre o PP do Maxi Araujo,
e gera essa escaramuça toda. E o Daniel Bragança. É uma pena que não tenha durado mais essa escaramuça. Exato. O Daniel Bragança, nessa escaramuça, tenta ir buscar, não está interessado na escaramuça e vai buscar uma bola, ou um apanha-bolas. E o apanha-bolas não lhe dá a bola. Sim. Isso é a minha frente. E o miúdo foi o Mofi, que chegou há uma semana, veio-lhe dar um abraço, a dizer: tu és o maior. Não sei se lhe disse tu és o maior, mas veio-lhe dar um abraço, dá cá mais 5, tu és o maior. E a partir daí começou o movimento das bolas. Portanto, eu vi, e eu até lhe disse para quem estava ao meu lado, já vou ter de falar disto no episódio, sem me perceber que na transmissão estavam a ser. E isto fica aqui também o meu... eu gosto muito do Carlos Martins Rodrigues, que foi o jornalista da Sport TV. Não o conheço, mas acho que é o melhor repórter de pista de Portugal. Acho que ele vê muito bem os lances. Normalmente ele analisa os lances antes de nós vermos a repetição, e depois a repetição diz ipsis verbis o que ele disse. Ele tem muito olho, o Carlos Martins Rodrigues, e teve a decência de comentar aquilo, que é uma coisa que não se faz. Nem é a questão da regra atual, que agora nem deve estar lá um pino, um cone com uma bola, etc. Mas aquilo não se faz. E o karma é lixado, para não dizer outra palavra. Tal como a questão da toalha com o Rui Silva, uma coisa que se viu na CAN há poucas semanas, foi uma inspiração. Mas na CAN foi mais hardcore. É mais hardcore, mas... Mas isto de copiar na CAN é hardcore. Mas isto de copiar Mouros, acho que não corre bem. E portanto, acho que isto é inqualificável. Quem se lembrou disto, não sei. O Porto internamente vai ter de rever. Não sei quem é. Então, só posso estar de acordo com isso. E ainda falta a questão do ar-condicionado, porque assim, por amor de Deus, também são pormenores que não se justificam hoje em dia, por amor de Deus. Mas acho que a questão das bolas e dos apanha-bolas é inqualificável, terceiro mundista, o que quiserem chamar, e não deveria ter acontecido, e é uma imagem péssima, e o karma é lixado, e portanto revejam isso. Por exemplo, eu acho que o DJ... Outro lado, não foi por falta de bola que eles não marcaram, não é? Certo, mas o DJ devia estar à espera para pôr uma música, não sei se o Leãozinho ou uma coisa assim no final do jogo, tal como pôs, por exemplo, no Porto, o Benfica, em que pôs o Porto Sentido. Esses momentos eu acho giro. Quando o jogo acaba, provocações saudáveis aos adversários e aos rivais durante o jogo. Não, acho que isso não há espaço para isso. Deixa-me dizer-te, eu concordo em princípio contigo, embora seja menos... não te vou chamar moralista, claro, mas tenho mais dificuldades de uma forma geral, não é com o Porto, em relação ao futebol. Esta higienização do futebol eu também não gosto. Nós próprios somos muito eu não gosto muito desta higiene. Exatamente. Não, eu acho que jogar em casa tem um fator, acho que está sempre aquelas exatamente. Acho que essas coisas são bonitas no futebol. Agora, há limites. E acho que isso é um limite até do ponto de vista sociológico. Falem com o Zé Bastos sobre as histórias do Marcolino em 1980. Não gosto também não gosto do moralismo dos outros. Até em termos sociológicos, num país, numa sociedade que dá esta importância ao futebol, que vive o futebol desta maneira, em que realmente acontecem coisas no futebol que não deviam acontecer. Eu acho que até a própria importância social de futebol não devia acontecer, porque depois acaba por ofuscar outras coisas e fazer esquecer outras coisas. Mas isto vem no pacote. Isto na realidade vem no pacote, estes exageros, estas transgressões, digamos assim. E acho que temos que... Não vou dizer relativizar, porque isto também obviamente é um negócio e também há pessoas que vivem disto. Eu também vivo disto. E portanto é importante que haja regras, que haja decência. Mas custa-me também ver o aproveitamento que se faz destas coisas. Seja de que lado for. Parece-me um exagero brutal. E depois também temos que, e isto não é desculpar nada, mas temos que perceber os contextos. E realmente, eu estudei isto em termos académicos também, quando era mais jovem. Quer dizer, o Porto é realmente uma identidade de resistência. É uma identidade de resistência. Isto tem a ver com a história do país, tem a ver com o centralismo, tem a ver com o salazarismo. E sem estar a dizer que Clube A ou B ganharam com o salazarismo. Não, tem a ver com a história do país. E o Porto é uma cidade, é a segunda cidade do país, há uma capital, há, obviamente, até em termos históricos, características da cidade, a questão da cidade burguesa e
uma cidade que era capital do Império. Todas estas coisas não servem de desculpa para nada, mas ajudam a explicar porque é que algumas coisas acontecem. E muita gente não reparou ainda, por exemplo, que os primeiros 7 campeonatos do Porto, o primeiro dos quais em 34-35 e o último dos quais desta série de 7 em 84, aliás em 78 e 79, sim. Os 7 primeiros campeonatos do Porto foram conquistados na última jornada. Não sei se haverá mais alguma equipa no mundo que tenha este dado. Ganhava pouco, porque entre 35 e 79 basta fazer as contas, não é? Estamos a falar de 45 anos ou 44 anos. 44 anos, ganhou 7 vezes o campeonato e foi sempre na última jornada. E, portanto, isto criou um imaginário, criou uma forma de viver as coisas que leva, às vezes, a alguns exageros. Tudo bem. Mas existe dentro de um contexto. Temos que perceber isto. E, nomeadamente, quem viveu e ainda vive com algumas vantagens, que não são poucas, de ser lisboeta ou de ser um clube lisboeta, onde estão todas as sedes dos jornais, à exceção do JN e do Jogo, que são exceções. Mas por isso que não entram, eu acho muito bem. E onde está a administração, onde está tudo isso? Durante décadas, os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol tinham que ser pessoas de Lisboa e dos clubes de Lisboa. Quer dizer, temos que perceber que isto é um contexto. Às vezes cometem-se exageros, mas quase que faz parte da identidade. Estou de acordo que no futebol dos novos tempos, em que a dimensão financeira e económica é muito importante, não há dúvida nenhuma sobre isto. Podemos gostar mais ou menos do sistema de mercado, mas vivemos num sistema de mercado. Sim, claro. E, portanto, temos que ter essa noção de que é importante que o futebol, enquanto espetáculo, tenha regras e esteja protegido de algumas coisas, mas também temos que viver as coisas de uma forma mais relaxada nesse sentido. Não, por isso é que eu disse, camisola do Ullmann, sim, a galinha para o Roberto, coisas dessas. Agora tirar as bolas. Não é isso. É que nós queixamos de que não havia bolas na República Checa. Exatamente. E vamos queixar-nos quando não houver bolas em Alvalade. Mas não vai ser o fim do mundo. Eu acho que não, também não é o fim do mundo. Não vai ser o fim do mundo. E não é caso para comunicados. Mas João, vamos lá também, por exemplo, também não é caso para fazer queixinhas do Ullmann que agrediu um tipo no jogo que nem diz nada mas ao Porto. Há aqui duas coisas diferentes. Há duas coisas diferentes e tem muito a ver com este facto de estamos a falar de uma indústria, está bem? Exatamente. Esta queixa sobre o Ullmann não é revanche. Esta queixa sobre o Ullmann é tentar retirar um ativo importantíssimo a um concorrente. Isto tem uma lógica. Eu não gosto. Eu também não. Eu estou de acordo contigo. Estou só a explicar. Eu sei. Ou seja, não é propriamente... Não é agradável. Somos uns queixinhas. Não, aquilo tem lá está um contexto e tem um racional de negócio, claramente. Mas é engraçado. Não tenho as dúvidas. Mas é que esta coisa com o Sporting mudou o paradigma. Por exemplo, o estádio, eu não... Sim, o Vieira na altura, talvez. Mas... O ódio ao Varandas, neste momento, no Porto, houve um momento do jogo em que se começou a cantar em uníssono algo para o Varandas, vocês sabem todos o que é que foi dito, era algo que... Rima com escuta. Exato. Que nunca existiu em relação a nenhum presidente do Sporting no meu tempo de vida. Não sei se isto... Houve em relação ao João Rocha. Sim, mas tem a ver com a própria estratégia confrontacional que os presidentes do Sporting, nomeadamente o Varandas, mas é demasiada importância porque o fez não melhor, mas porque o fez respaldado por vitórias, que era uma coisa que é rara os outros terem tido, e portanto aquelas bocas para o Pinto da Costa e não sei o que acabavam por cair em saco roto e a malta gozava com eles, com o Varanda goza ao menos porque ele ganhou. Tá? E portanto é por aí que se alimenta essa espécie de ódio. Mas isso são outros 200. Em relação às apanha-bolas, estou de acordo contigo, não devem desaparecer as bolas. Não. Ainda me ri com o tipo que disse que os moços trabalham 90 minutos. Passou os 90 minutos, eles começaram a arrumar o material para ir embora. Tá? Que é? Não é? Agora mais 8 descontos, por amor de Deus. Mas estou de acordo contigo, não devem tirar. Também concordo com o João, não vamos fazer disto, mas fazemos. Porquê? Porque voltamos ao início deste nosso episódio, agora que caminhamos a passos largos, espero eu, quero ir almoçar para o final, porque não há muito
que o Sporting e a sua direção possam tirar do jogo e do resultado, que continuem a insuflar a narrativa com que saíram do jogo de que basicamente ganhamos. Não há muito. O que há a tirar? Uma desvantagem maior? Uma proximidade maior com o terceiro classificado? É isso? Não. Então, o que é que aconteceu? Vamos a casos de arbitragem. Onde é que estão? Marcaram o penalti até. Não temos nada. Então, temos os cones, temos os jornais, as cortinas, as colunas, temos um comunicado. Tudo o que eu espero, e não tenho a certeza, é que se, ou quando, por causa de suceder, for ao contrário, nós não tenhamos exatamente a mesma atitude. Porque lá está, se calhar temos. E isso é que não me cairia bem. Sim, dá a sensação que dá um bocadinho quando jogava, tem que se dizer alguma futebol a brincar, obviamente, com os amigos, embora muitas vezes também em competições, às vezes até autogestão de competições. Nós fazíamos a competição, os árbitros éramos nós e essas coisas todas. E muitas vezes o que me apetecia dizer era: pá, joguem a bola. Vamos a jogar a bola. Estamos aqui a discutir coisinhas de... Pá, vamos jogar a bola. E é um bocado essa sensação que eu tenho enquanto adepto, em geral, enquanto adepto de futebol, pá, vamos jogar a bola. Sim, João, joguem a bola. Tu sabes, e sociologicamente então sabes bastante melhor do que nós, e é um facto, tu precisas de alimentar a turba. E a turba, neste caso, vive disto. E para verdade, isto, claro e sim. Tem que continuar agarrada a alguma coisa. Claro e não era agarrada a um empate que me mantém em segundo lugar e mais aflito com o terceiro. Não é isso que eu me vou poder agarrar. Vou-me poder agarrar a quê? Então agarra-te aos jornais. Acho eu. Estamos a chegar ao final do episódio, falta uma rubrica que ainda vai mexer um bocadinho com a memória e com este tema, por isso, memória da semana. Silva, podes trazer tu, normalmente trazes sempre memórias recentes e, portanto, hoje continuas com memórias recentes, não é? Eu já não sei qual é a memória. Sabes, é o que se passou. Não, tu não sabes. Sim, é junho de 2025, não é? Não é para mostrar que eu próprio também sou muito eclético e não penso só em futebol. Vou trazer o último jogo da meia-final do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, entre o Sporting e o Porto, disputado dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, no João Rocha, no pavilhão João Rocha, não é? Que o Porto era o quinto jogo, ou coisa que o valha, não sei, mas era o jogo que decidia quem seria o finalista. Fomos nós e ganhámos esse campeonato. Ganhámos nos penaltis, e eu só sei isto desde que fui ver, porque não saberia. E em que adeptos do Futebol Clube do Porto escaparam por uma unha negra de ser assassinados dentro de um automóvel com engenhos pirotécnicos, atirados lá para dentro por pessoas que estão a ser consecutivamente detidas e condenadas, e curiosamente são adeptos do Sporting. Isto tem a ver com o facto de eu preferir todos os dias que me metam uma cortina atrás. Não sei exatamente que dificuldade é que isto cria, se calhar cria alguma, não estava lá nesse espaço, mas eu prefiro isso a que me tentem matar. Isto para assinalar só o facto de me fazer confusão que pessoas como nós sejam capazes de assumir que há comportamentos que o Porto tem, tu acabaste de fazer, eu acabei de fazer, o João acabou de fazer, que o Porto e os seus adeptos têm. Fizemos-lo a semana passada em relação às revistas, fazemos-lo esta semana e consecutivamente, creio eu, por mim falo, vou reconhecendo que há coisas que não se fazem, que são... prendam as pessoas, não se faz, não se bate nas pessoas, não se recebe mal as pessoas, não se faz isso. E depois haja uma casta de outros que, por algum motivo, encasquetaram que são diferentes, quando na verdade são iguais ou piores. E eu trouxe esta memória, mas também podia ter trazido a finalíssima da Taça de Portugal 94-95, ou coisa que o valha, não é? Em que pessoas de bem, altamente instruídas e obviamente bastante bem educadas, fizeram o favor de descarregar pedras, garrafas de água e outros objetos em cima de uma equipa de futebol que estava a receber a Taça de Portugal. Toda a gente sabe que eram pessoas do Futebol Clube do Porto, seguramente, que estavam a apedrejar os seus próprios. Não eram, não é? Era a malta da Quinta do Lamberto. Portanto,
mais tino com isso de rotularem o Norte e os seus habitantes, as suas gentes labrigas, porque é transversal e eles não são diferentes, quanto muito são piores. Para desanuviar, eu vou trazer uma memória já não relacionada com isto. E agora vamos embora. Não, até porque eu queria só ouvir-te comentar isto, que a minha memória é Rossato. Ei, Nacional da Madeira. Nacional da Madeira, sim. Nós o Porto vai jogar ao Nacional. Não deixem chutar do meio campo. É de memória. Ainda esteve no Braga. Mas esteve no Porto. Sim, sim. Verão. Bolas. Um verão. Eu era super fã do Rossato. Claro que sim. Mas eu também era fã do Zaidu, portanto. Ok. É verdade, confesso. Pronto, um dia temos de falar sobre isso. Mas eu era super fã do Rossato e o Rossato fez uma pré-época no Porto, portanto aquela pré-época 2004-2005, pós-vitória na Liga dos Campeões. E a verdade é que no final dessa pré-época, ou ainda antes da época começar, foi recambiado para a Real Sociedade. O Porto ficou com Nuno Valente e Areias. Não sei se estava à espera de vender Nuno Valente e ficar com Areias e Rossato. Mas eu gostava muito, batia muito bem livros diretos, cantos. Fabuloso. Falar em cantos, há pouco não falamos. Sabem quantos cantos é que o Porto teve durante o jogo com o Sporting? Nenhum. E aquele super estudado em que foram lá 3 marcar e só o terceiro é que marcou. E quase que. Lá está. Isto só para recordar o final do episódio. Mas isto também é uma. Certamente, eu agora tinha de ir ver ao pormenor, mas o Sporting condicionou isto. Ou seja, o Sporting também sabia perfeitamente do perigo que era. E, portanto, pode ter sido ali mérito do Sporting. E não... a equipa que valoriza os cantos é o Sporting. Exatamente. Sim, e teve muitos cantos no jogo, principalmente na parte final. E o Porto não teve. E o Porto sabia que... E o Porto é uma... Exatamente. Na segunda parte, então. Mas o Porto teve um canto durante todo o jogo. Mas Rossato, voltando a Rossato, só para finalizar o episódio, antes de vos ouvir sobre este craque brasileiro, que depois ainda veio ao Braga, é verdade. Sim. Não com tanto sucesso como teve no Nacional, mas eu na altura era miúdo e fiquei com muita pena porque ele não ficasse no plantel. Ficámos com Areias, não sei se ficamos a ganhar, mas pronto, Rossato porque o Porto vai jogar ao Nacional. Não tenho maturidade para comentar Areias. Eu sei. A única coisa que eu consigo comentar é ficar com Areias e não com o Rossato. Não compreendo minimamente. Lembro perfeitamente do Areias num jogo com o Chelsea de Mourinho, exatamente, em que o Porto precisava de ganhar. Depois acabou por ganhar com um grande golo do Diego, perto do fim. E depois Benny McCarthy. E o Areias jogou nesse jogo. E claramente o José Mourinho deu indicações, não se preocupem com esse tipo. Mas reza a lenda que foi José Mourinho que contrata Areias, porque era um lateral alto, que ele na altura só gostava de laterais altos, e Barra sofreu com isso. E isso ainda tem mais piada, ter sido ele. Então o Areias tinha o flanco todo para subir, mas chegava ao meio campo e despejava a bola para a área, ainda por cima mal despejada. Claro. Eu lembro de ter achado isso inacreditável, que o Porto tivesse aquele defesa esquerdo. Já o nome não ajudava nada. O problema, o jogador era terrível. Cá estamos nós naquela parte em que podemos dizer, nós avisámos que era para comprar um lateral esquerdo. Pois, fica essa nota. E tu pediste para falarmos do Rossato e nós falamos do Areias. Exato, mas pronto, dá na mesma. Está porque o Porto, ele não está lá para bater livros. Porque ao menos o Areias jogou pelo Porto. É verdade, o Rossato nem isso, deve ter feito alguns amigáveis. Era preciso ir a ver agora o histórico, se tinha marcado gols, tinha feito boas exibições. Foi que essa pré-época também é uma pré-época muito conturbada, pois não é? Del Neri e depois Vítor Fernandes. João, muito obrigado por teres vindo. Foi um gosto. Espero que tenhas gostado. Nós gostamos muito de ter estado cá. Falamos de futebol da maneira como eu gosto de falar de futebol. Que é falar do jogo, poucas coisas laterais, mas também do que está à volta do jogo. E é isso que me fascina no futebol. O jogo só por si já é uma maravilha. Mas o que está à volta dele também acho que é muito importante. Para já porque influencia muito o jogo em si. E depois porque faz com que não seja minimamente nunca um exercício de estilo. É vida. É vida a acontecer. Sem dúvida. E é bastante imprevisível e é por isso que uma pessoa foi para casa aziada
porque não era um penalti falhado no último, um defendido no último minuto que dá recarga. Isto é uma coisa que nos vai fazer lembrar, vai estar na nossa cabeça durante... Há de ser memória da semana no canto do canto do Porto em 2045. Para ti é para o ano, mas para mim poderia ser em 2045. E é isso que faz a diferença. Pode lá estar, não ter sido o jogo mais vendável para esses negócios da centralização dos direitos televisivos, mas nos adeptos que vão ao estádio, que vêm na televisão, rasgadinho, que fica na memória. Nós voltamos para a semana, o Porto vai jogar no Nacional, e para a semana estaremos cá para fazer o rescaldo desse jogo. Já sabem, se é canto do Porto é provável que dê golo. Um abraço a todos.